Bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra, Mateus 25, do 1 ao 13. Amém? Você que está em casa também seja bem-vindo. Deus venha abençoar a sua vida e falar ao seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Convido você a estarmos orando novamente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, eu entrego esse momento a ti, totalmente. Que nenhuma perturbação, nenhuma distração tire o nosso foco de ti. Eu entrego a ti e clamo pelo sangue de Jesus sobre esse culto, sobre esse momento, sobre a palavra, sobre cada vida que aqui está, sobre o nosso hoje e sobre a nossa nova semana. Fala conosco, Senhor, a nós aqui e aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos acompanhado nestes últimos dias notícias fortes sobre a guerra em Israel, Irã e Israel, ameaças de guerra, ameaças do Irã contra os Estados Unidos, ameaças de grandes guerras se instalando nos nossos dias, guerras que estão acontecendo há muito tempo já, uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, guerras que temos vivido e que são sinais dos últimos dias, sinais da volta de Jesus. E isso nos serve como um alerta. Eu queria perguntar para você o seguinte: se um anjo descesse, ou se talvez eu falasse para você que Deus disse que daqui a 30 minutos Jesus iria voltar para buscar a sua igreja, o que você faria nesse momento? Daria glória a Deus? Iria se alegrar? Talvez há pessoas que iriam chorar, talvez pessoas iriam dizer: eu preciso me arrepender antes, eu preciso voltar ao Senhor antes que Ele venha. E essa parábola das 10 virgens fala sobre isso. Fala que Jesus vai voltar e que nós precisamos estar preparados para a sua volta a qualquer instante, a qualquer momento. Amém? Então essa parábola das 10 virgens, ela fala sobre a volta de Jesus e ela é uma parábola para a igreja. É uma parábola para o povo de Deus. Uma parábola é uma ilustração que Jesus conta. Nessa ilustração, nós temos a figura do noivo, temos a figura das 10 virgens, mas não aparece aqui a figura da noiva. A noiva, nesse caso,
fica em oculto. Porque aqui não são 10 noivas, mas são 10 damas, amigas da noiva, que acompanhavam a noiva. E essas 10 virgens aqui, elas nessa parábola estão representando a igreja. O noivo representa Jesus e as 10 virgens representam a igreja. E dessas 10 virgens, há virgens que são tolas e há virgens que são sábias. E nós precisamos entender um pouquinho o contexto. Primeiro, nós vamos entender que essas 10 virgens aqui são figuras da igreja. E que geralmente nós falamos da igreja como a noiva. Mas aqui as 10 virgens que são figuras da igreja atual. Da igreja que vai se encontrar com Jesus. Como se dava o casamento naqueles tempos? O casamento naqueles tempos, primeiramente, o noivo fazia um contrato com a família da noiva. Ou ele conhecia a noiva, ou um servo encontrava a noiva. Ou a família destinava uma noiva para aquele jovem que era o noivo. E após esse contrato, a noiva era comprada pelo noivo. Era pago um dote pela noiva, e a partir daquele momento a noiva pertencia ao noivo, ainda que não tivesse casado com ele. Ela ficava pertencente a ele até chegar ao casamento. E esse contrato de noivado era tão válido que precisava haver uma demanda judicial para se romper esse contrato. Então era um contrato tão firmado como, por exemplo, José e Maria são um exemplo desse contrato. E se a noiva ficava então em casa, se preparando para o dia da volta do noivo. Veja que interessante. Para o dia da volta do noivo. Quando tudo estivesse preparado na casa do pai para receber a noiva, então o noivo avisava algumas pessoas, avisava a noiva: eu estou para chegar. Mas ele não marcava o horário, ele não marcava com exatidão. Ele falava que ele estava às portas, ou seja, que ele estava vindo para buscar a noiva. Então, ele começava a sua jornada para buscar a noiva, até chegar e buscá-la e levar ela junto. Mas antes disso, ele também se preparava, ele se ornamentava, ele colocava roupas finas, ele colocava em seu corpo joias preciosas. E a noiva também era preparada. A noiva era preparada para aquele dia que ele estava por chegar. E ela deveria se perfumar, se banhar, se limpar, colocar roupas novas e colocar joias preciosas. Se a família não tivesse joias preciosas, a família emprestaria aquelas pedras preciosas para que a noiva usasse no dia do casamento. E quando o noivo estava chegando, aquela noiva que estava sendo preparada iria encontrá-lo. Mas como que essa noiva foi preparada? Ela teve a ajuda de moças. E são essas moças que aparecem aqui. Essas moças ajudavam ela a se vestir. Essas moças ajudavam ela a colocar as suas pedras preciosas. Essas moças ajudavam ela com os perfumes. Essas moças representam essas 10 virgens aqui. Mas quando o noivo estava chegando, a noiva ficava lá. E essas 10 virgens, elas iam no caminho para encontrar o noivo. O noivo vinha com uma procissão, com muita gente. E essas virgens iam encontrá-lo. E elas levavam consigo azeite e uma lamparina. Por quê? Porque o noivo vinha geralmente à noite. Então, elas iam encontrá-lo. E elas ficavam num ponto marcado para encontrar, para que quando ele chegasse, elas o acompanhassem até sua amiga, a noiva. E quando elas o encontravam, ele caminhava, ia com elas até a noiva,
e fechava-se a porta para a celebração do casamento. E quem estivesse para fora não poderia entrar de jeito nenhum. As portas eram trancadas. E quem ficasse para fora quem estava esperando tinha que se preparar e entrar. Mas mesmo que a pessoa fosse conhecida do noivo, amigo talvez da família, se ele não estivesse preparado, não estivesse ali naquele exato momento, que ninguém sabe exatamente a hora que ele iria chegar, ficava para fora. Mas nesse encontro, quando a noiva encontrava com o noivo, ela carregava o véu sobre a sua face. E ela tirava esse véu e colocava o véu nas costas do noivo e dizia o seguinte para ele: o governo está sobre os seus ombros. E a partir daquele momento, eles estavam casando-se definitivamente. O que acontece aqui é que nós vemos 10 virgens que deveriam acompanhar a noiva. E essas 10 virgens aqui representam a igreja. E dentre elas haviam pessoas virgens, moças preparadas, que tinham, além da lamparina, que era sustentada com azeite puro de oliva, tinham mais um recipiente com mais azeite, caso o noivo tardasse. Porque não se sabia exatamente o horário do noivo. Não tinha um horário exato marcado. Supunha-se que até meia-noite ele chegava. Mas dentre essas moças aqui na parábola, Jesus conta a ilustração que haviam 5 que só tinham o azeite na lâmpada e não tinham o azeite em reserva. E ambas adormeceram por causa da chegada do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. E aquelas que deveriam ir ao ponto de encontro estavam com o azeite acabando e não tinham em reserva. E queriam emprestar das outras: dá-nos do vosso azeite. E as outras: não, nós não podemos emprestar porque nós ficaremos sem. Resumindo, ficaram fora da festa do casamento, não puderam encontrar o noivo, porque não estavam preparados. Então o nosso tema é o seguinte: prepare-se para o casamento. Amém? Prepare-se para a volta de Jesus, prepare-se para o casamento. Nós vamos ver aqui alguns pontos. Por que devemos nos preparar para o casamento? Primeiro, nem todos os que esperam estão preparados. Mateus 25, do 1 ao 4. Projeto lá para a gente, vamos. Mateus 25, do 1 ao 4. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Todas sabiam que haveria de acontecer um casamento. Isso fala da igreja. Todos sabem que Jesus há de voltar. Todos sabem. Porém, todas elas também tinham lâmpadas. Só que todas adormeceram. Mas 5 eram prudentes e 5 eram todas. 5 estavam prevenidas e 5 estavam desprevenidas. Qual era a diferença delas? O óleo que carregaram. E o óleo representa a presença do Espírito Santo. O óleo na Bíblia fala, o azeite na Bíblia fala, é uma representação da presença do Espírito Santo. O óleo representa a presença do Espírito Santo, representa a fé verdadeira, representa a comunhão com Deus. E não basta estar no lugar certo, com a roupa para o casamento certo, com a lâmpada na mão, sem o óleo. A lâmpada apaga.
Aleluia. Isso fala da igreja. Na igreja existem pessoas que são crentes verdadeiros, que estão aguardando a volta de Jesus, que estão ansiosos pela sua volta, que estão se enchendo a cada dia do Espírito Santo, que estão buscando a cada dia pela oração, pelo jejum, pela palavra ao Espírito Santo, estão mantendo o recipiente de óleo cheio, porque sabem que Jesus vai voltar. Mas também existem aqueles que estão totalmente adormecidos, sem levar em consideração o fato que Jesus realmente voltará. Então a igreja visível, ela é mista. Existem crentes verdadeiros, crentes que estão totalmente desligados. O que diferencia é se há vida com Deus, se existe vida com Deus, ou existe apenas aparência. Vou pedir para o Thomas projetar 2 textos para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Depois nós voltamos aqui. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Diz assim, vamos ler juntos? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? A vinda do Senhor não é demorada, porém o Senhor está esperando arrependimento, está esperando mais conversões, está esperando mais pessoas se converterem e voltarem a Ele. Mas alguns dizem assim, Deus está demorando. Essa história de que Jesus vai voltar eu ouço desde a minha infância. Não é assim que muita gente diz? Pode ser que aconteça a qualquer momento. Porque é verdade que Jesus vai voltar. E é verdade que muitos estão desapercebidos, distraídos, vivendo uma vida assim, simplesmente vou na igreja e tá bom. Simplesmente eu fico lá no ponto esperando Jesus, mas não tem óleo, não se enche do Espírito. A carta aos Efésios diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso estar em comunhão constante com Deus. Aleluia. Hebreus 10, 37, projeto de gente Thomas. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Vamos ler juntos? Todos. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém? Nós precisamos viver a vida cristã servindo ao Senhor. São dois pontos. Servir ao Senhor, mas também esperando a vinda de Jesus. Nós não podemos viver apenas servindo a Deus. Nós precisamos viver servindo ao Senhor e esperando a sua vinda. Porque não tardará a vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nem todos os que esperam estão preparados. Segundo, porque devemos nos preparar para o casamento? Porque o grito está sendo dado. Mateus 25, versos 5 e 6. O grito está sendo dado. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E tardando o noivo, elas adormeceram. Quantas? As 10. Porque parece-nos demorada a vinda do Senhor, mas aquele que vem virá e não tardará. Para Deus não é demorado. E de repente, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo. Elas acordaram na parábola de Jesus. Mas umas estavam preparadas, outras não. Nós temos ouvido um grito.
nos últimos dias. Os sinais, as profecias, a palavra está gritando. Se você buscar, pesquisar sobre pessoas que sonharam com a volta de Jesus, você vai descobrir que cada dia tem relatos e mais relatos e mais relatos de pessoas que estão dizendo que sonharam ou que viram o arrebatamento da igreja em profecia. Irmãos, a tecnologia está dizendo isso. O governo está dizendo isso. As guerras estão dizendo isso. Israel está dizendo isso. Todos estão dizendo, e as pregações estão dizendo isso. Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Então, o grito está sendo dado e nós precisamos urgentemente estar preparados para o casamento do noivo com a igreja, para o encontro do noivo. Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Amém? Então, 1 Tessalonicenses 5:6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E Romanos 13:11 nos diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de você perceber que o clima está gritando. Já é hora de percebermos que o cenário político está gritando. Já é hora de percebermos que a economia está gritando. Já é hora de percebermos que o Espírito Santo está avisando a igreja: eis aí o noivo. Aleluia! Ele veio para o casamento. Ele veio para buscar a sua igreja. Por isso nós precisamos estar preparados. Em comunhão, em oração, em jejum, em adoração. Sairmos das distrações que tiram o nosso foco de Cristo. Quantos estão distraídos? Quantos estão dormindo e não acordam com um grito mais alto? Parece que estão anestesiados, parece que foram sedados. Tudo indica que Jesus está para chegar, quem sabe, no nosso próprio tempo, na nossa época. Se você estudar as profecias, e nós vamos começar a estudar na escola dominical, eu espero ver essa escola dominical cheia. Amém? Amém? São 45 minutos. Se nós estudarmos, nós vamos ver que tudo está indicando que Ele está para chegar no nosso tempo, para buscar a sua igreja. Há indícios políticos, há indícios na economia, há indícios em toda parte. Tudo está gritando: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. E muita gente está querendo emprestar azeite do outro. Olha, eu não tive tanta comunhão. Será que você pode orar por mim, para que eu não fique naquele dia? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aleluia! Terceiro lugar, por que devemos nos preparar para o casamento? O óleo não pode ser emprestado. O óleo, o azeite, não pode ser emprestado. Versos 7 a 9. Projeto para a gente, Thomas. Mateus 25, versos 7 a 9. Vamos ler juntos? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as necias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o.
Elas queriam emprestar o azeite das prudentes. Mas o azeite não pode ser emprestado. E não dá tempo de comprar azeite na última hora. Não dá tempo de adquirir azeite. Não dá tempo de adquirir a bênção de Deus. Não dá tempo. Porque Ele está chegando. Porque Ele está voltando. Não podemos emprestar a comunhão com Deus de outra pessoa. Olha, eu não tenho tanta comunhão com Deus, então eu vou pedir para minha esposa ter mais comunhão com Deus, e jejuar e orar por mim. Não dá para emprestar. Olha, eu tenho comunhão com Deus, então eu vou orar e jejuar para que você seja cheio do Espírito Santo também. Não, é individual. É cada um tomando uma postura de ser cheio, de andar em comunhão com Deus. Na hora da prova, o que vale é a reserva interior de fé, de oração, de obediência, do Espírito Santo, de comunhão. Nós não podemos improvisar fé na última hora. Não tem como você, na hora do arrebatamento, dizer: Jesus, eu estou cheio, porque Ele sabe que a sua lâmpada está apagada, que o seu azeite está se esgotando. Ele sabe. Então, o tempo que se chama hoje é tempo de buscarmos o Espírito de Deus. É agora. E é cada um. Não é eu depender da oração de alguém. Não é eu depender da fé de alguém. Não é eu depender de que lá em casa talvez tenha um filho, ou uma esposa, ou um irmão, talvez, que ore por mim. É a minha responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo, de andar na presença de Deus, porque o azeite não pode ser emprestado. É cada um por si nessa luta. Amém? É cada um por si. Toma esse projeto para a gente, por favor. 2 de Pedro 3, verso 11 e 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. Vamos ler juntos? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. 13 também. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. É o que diz ali um dos versículos que nós lemos. Você vê pessoas que estão esperando a vinda do Senhor. Devemos ser tais como eles, esperando e apressando a vinda do Senhor. Aleluia! O óleo não pode ser apressado. Quarto lugar, a porta da graça vai se fechar. Versículo 10 a 12. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Era costume da época, se alguém não estivesse preparado, não entrava para o casamento. E ao momento que o noivo chega, as virgens prudentes que tinham azeite em reserva entram com o noivo para o casamento com a noiva. Mas aquelas tolas, nécias, que saíram para ver se conseguiam comprar azeite, ficam do lado de fora. Porque a graça está aberta desde a cruz até o arrebatamento da igreja, até a volta de Jesus. Depois, a porta se fecha. Então a Bíblia diz
Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocar enquanto se pode achar. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto a graça está aberta. Enquanto é tempo. E entrou o noivo e fechou-se a porta. A imagem que parece ser forte, mas é exatamente o que vai acontecer. Isso foi ilustrado também lá na arca de Noé. Noé preparou uma arca, a porta estava aberta, as pessoas poderiam ouvir Noé, mas elas não quiseram ouvir. A chuva veio, a porta da arca se fechou e todos pereceram. A graça de Deus está aberta, as portas da igreja estão abertas. Jesus está sendo pregado livremente ao mundo inteiro. Porém, vai chegar um dia que isso vai acabar. É preciso crer em Jesus hoje, porque assim será no arrebatamento da igreja. Hoje a porta da salvação está aberta. Amanhã, você não sabe. Talvez existam pessoas que digam assim, mas será que Jesus realmente vai voltar amanhã? E eu te pergunto, você sabe se você realmente estará vivo amanhã? Porque o dia de buscar o Senhor é hoje. Como eu preguei no domingo passado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E que dor ouvir isso da boca de Cristo. Não conheço você. Porque você pode conhecê-lo hoje e ser conhecido dele hoje. Mas quando a porta se fechar, quando a igreja subir, ou quando o dia da sua morte chegar, se você não estiver com Cristo hoje, depois você não vai poder estar. Aleluia. Então, concluindo, irmãos, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Prepare-se para o casamento. Prepare-se para a volta de Jesus. O Senhor Jesus nos chama a vigilância, não com medo, mas com expectativa santa. Vigiar é manter comunhão com Deus, em obediência, em fé, é manter-se cheio do Espírito Santo, pela oração, pela palavra, pelo jejum, pelo arrependimento, servindo ao Senhor. E há muitos na igreja, como as virgens tolas, estão tão distraídos com as coisas dessa terra, tão distraídos com as mídias sociais, tão distraídos com o trabalho, tão distraídos com o dinheiro, pensando que vai dar tempo de ficar milionários, achando que o noivo não está vindo. Mas existem outros que são prudentes, que estão vigiando, que mesmo cansados, mesmo com lutas, mesmo que existam adversidades, estão mantendo-se cheios do Espírito Santo. Mas aqui não há uma regra, porque pode ser que você saia de um lado da parábola e vá para o outro. Pode ser que você tenha sido como uma virgem prudente e de repente se tornou tola e deixou de buscar ao Senhor. Mas também pode ser que você tenha sido uma pessoa tola, que não está cheia do Espírito Santo e resolva passar para o lado das prudentes. E hoje é seu dia de deixar a distração, de deixar a falta de foco, a falta de interesse por Deus, pela sua palavra, a indiferença, e buscar o Senhor. Porque muitos estão indiferentes, não se importam com a oração, não se importam com a palavra, não se importam com Deus, estão tão indiferentes. Diz assim: estou esperando Jesus voltar, mas a vasilha está vazia. Mas você pode sair desse quadro das virgens tolas e ser como as virgens prudentes. Você pode sair desse quadro. E quem vai convencer você é o próprio Espírito Santo, pela palavra. Mas eis que o Espírito Santo está dando um grito hoje: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. É tempo de estar preparado. Hoje é dia de encher a sua botija, ser cheio do Espírito Santo. Hoje é dia de buscar mais a Deus. Hoje
Hoje é dia de vigiar, hoje é dia de recomeçar e se preparar e ser renovado no Espírito Santo. É hoje. Porque depois não vai dizer que eu não avisei. Isso é muito sério. A meia-noite ouviu seu clamor. Haverá e está havendo o último clamor. Está havendo o último grito. De que lado você vai ficar? Quero convidar você a estarmos orando. Já com Alisson, pode nos ajudar com o louvor? Estar também. Quero convidar a colocar-se em pé. Estar orando, estar buscando o Senhor. Talvez quantas coisas estão distraindo você. Satanás luta constantemente com você para te distrair, para tirar a sua comunhão com Deus, tirar a sua comunhão com a igreja, tirar a sua comunhão com a oração, porque ele sabe que Jesus está voltando e tudo que Satanás quer é tragar a sua alma, é que você fique para o lado de fora. Mas há um clamor hoje, eis aí o noivo. Jesus está chegando, Jesus está voltando. E hoje ainda, nesse dia 22, ainda dá tempo de encher a sua botija de azeite. Ainda dá tempo de ser cheio do Espírito Santo. Ainda dá tempo de retirar a mágoa, o ressentimento. Ainda dá tempo de retirar as distrações. Ainda dá tempo de perdoar quem precisa ser perdoado. Ainda dá tempo. Mas pode ser que daqui 10 minutos não dê mais. Pode ser que no final desse culto não haja nem cafezinho, porque não deu tempo. Então é hoje, é agora, é nesse momento que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você a buscar a presença e a unção do Espírito Santo. Quer dizer, Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu coração, enche a minha botija do azeite. Eu não quero estar despreparado, eu não quero estar desatento, porque eu sei, é bem verdade, que há um grito, que há um clamor, que diz, eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem Jesus e reina na nossa vida. Vem Espírito Santo, enche-nos de Ti, enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua glória. Queremos ser cheios da Tua presença. Não queremos viver indiferentes, não queremos viver como se o Senhor não fosse importante, não queremos viver aplacados por qualquer luta, por qualquer dificuldade. Queremos viver cheios de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Fale com o Senhor. Esse é o momento de orar agora. Fale com o Senhor. Talvez você tenha que abrir os seus lábios e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho sido tão indiferente com a sua volta, com o seu retorno. Jesus, me perdoa porque eu tenho sido tão falho em te buscar, em reconhecer o Senhor na minha vida. Jesus, me perdoa porque eu tenho me apoiado numa posição que digo assim, eu já sou da igreja, está bom, já estou esperando Jesus, mas não estou cheio do óleo, não estou cheio do Espírito. Eu não quero ser colocado para fora. Eu quero estar contigo. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Eu quero estar na tua presença, amado Senhor, amado Rei. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero estar diante de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor, Espírito Santo, mais de ti. Não queremos nos embriagar com o vinho da solução. Não queremos ser cheios de coisas que não pertencem ao Senhor. Não queremos viver na tolice, distraídos na nossa vida. Queremos ser cheios de ti. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Tu és santo, és grande.
ti, eu preciso de ti, eu careço de ti, enche a minha vida, Jesus. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Eis que estou às portas, diz o Senhor. Eis que logo venho, diz o Senhor. Eis que estou para chegar, diz o Senhor, e buscar a minha igreja. Prepare-se, ó amada minha, prepare-te, ó noiva minha, para encontrar-me comigo, encontrar-se comigo nos ares, para encontrar-me nos ares, aonde te abraçarei e te levarei para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando for-vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor está vindo. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Perto quer estar. Aleluia. Perto quer estar. Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim, entregue tudo a Ele. Quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado ao que eu dei. Aleluia, oh, aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei. Esteja cheio do Espírito Santo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu és o mais importante, tu és o real, tu és aquele que nós precisamos. Te louvarei, tu és tudo que nós precisamos. Não importam as circunstâncias, adorarei. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Tome uma decisão hoje de andar cheio do Espírito, de viver uma oração intensa, de viver mais tempo com o Senhor, de sair da distração, da tolice, de tudo aquilo que é tolo, que é inútil, e buscar ao Senhor hoje, meu irmão. Porque o Senhor vem sem demora, e com Ele vem a sua recompensa, com Ele vem o seu galardão, com Ele vem a glória do Senhor sobre ti, com Ele vem coisas maravilhosas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos tem revelado isso pelo Espírito. Então prepare-se para o casamento, prepare-se para a vinda do Senhor, porque Ele veio e Ele está por chegar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós queremos sair daqui diferentes da forma como entramos. Queremos sair daqui transformados por Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua unção, cheios do Teu poder. Retira de nós toda a tolice e enche-nos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo ao retornar para suas casas. Abençoa esta semana, que seja uma semana guiada pelo Senhor, e que em todo o tempo estejamos atentos ao grito que tem sido dado: eis aí o noivo, saí ao seu encontro, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, e recebemos a Tua bênção,
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Ótima noite a todos, irmãos. Paz do Senhor. Ótima semana.